Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, que alegria, satisfação imensa poder contar com a sua audiência, a sua paciência. Eu sou o Fábio e que bom que a gente chegou no capítulo 10 de Romanos, parte 1, episódio de número 972, 12ª temporada, capítulo 10, parte 1 de Romanos. Meus queridos, a gente está aqui há mais de 5 anos fazendo esse podcast. E Deus te abençoado grandemente, nos dado força e ânimo. A gente traz para você aqui uma bagagem de quase uma vida inteira, muito mais do que 30 anos que estudamos a palavra de Deus com amor e carinho, porque a gente gosta, é uma paixão nossa. E há 5 anos atrás decidimos compartilhar aqui para você de forma gratuita, num comentário bíblico em áudio, sem nenhuma imposição, para abençoar a sua vida, você interessado mais de aprender a palavra de Deus. Foi no meio da pandemia, onde as igrejas fecharam as portas e a gente começou a trazer uma forma de poder alcançar as pessoas nas suas casas, através dos seus celulares, com uma palavra, com uma reflexão, com uma pregação expositiva, um ensino textual. E a epidemia acabou, mas a gente ficou transmitindo essa epidemia santa da palavra de Deus, tem alcançado tantos lugares, tantas vidas, né? Mas enfim, vamos falar hoje dos pontos fortes e fracos de Israel. Leia Romanos capítulo 10, depois vem para cá. Esse é o nosso propósito aqui, que você leia a Bíblia e depois venha conosco refletir, meditar, se aprofundar mais no texto da palavra de Deus, tá bom? O apóstolo aqui, ele vai retornar à terna preocupação com o bem-estar espiritual de Israel, que já havia expressado no início do capítulo 9. Ele não era um fanático cego, longe disso. Ele reconhecia as boas qualidades até mesmo naqueles de quem ele discordava. Ele sabia o quanto Israel havia se afastado da verdade de Deus. E ainda assim, prontamente percebia que mesmo em meio aos seus erros e pecados, havia muito de louvável em seu caráter. Que exemplo para todo cristão, especialmente nestes dias, em que as divisões eclesiásticas são tão numerosas e tão acentuadas. Reconhecer o que há de bom, mesmo naqueles de quem mais discordamos. Ele fala sobre esse zelo sem conhecimento. O zelo de Israel era um elemento de força. Verso 2 diz, dou-lhes testemunho de que vocês têm zelo por Deus. O apóstolo faz justiça ao reconhecer o zelo deles por Deus. E aqui ele pôde falar com compaixão, a compaixão de quem tem experiência pessoal. Ele sabia como antes de sua conversão ao cristianismo, ele próprio havia sido influenciado pelo mesmo desejo sincero, embora equivocado, pela glória de Deus. Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído segundo o princípio perfeito da lei dos meus pais, e zeloso para com Deus, como todos vós o sois hoje. Atos 22, 3. Aqui está o mesmo reconhecimento compassivo do zelo judaico. Essa qualidade, quando aplicada corretamente, era a sua força. Ela os capacitava perfeitamente a serem os portadores da mensagem de Deus e o canal de suas bênçãos para o mundo. Um povo sem zelo jamais realizará algo permanente ou grandioso.
O zelo sem conhecimento era a sua fraqueza. Eles tinham zelo por Deus, mas não segundo o conhecimento. O zelo não é necessariamente uma bênção sem ressalvas. Contudo, muitos elogiam a sinceridade, independentemente dos motivos que a originam, dos métodos adotados ou dos objetivos almejados. E segundo esse princípio, as doutrinas defendidas ou o caráter demonstrado têm pouca importância aqui, desde que haja sinceridade e zelo. É um zelo sem conhecimento que pode abrir as comportas para uma torrente de maldade. Porque o zelo na religião pode levar a qualquer excesso se não for refreado e temperado pela sabedoria que a palavra de Deus transmite. Obra sem fé, pois desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, verso 3. E assim fica claro que a sinceridade e a moralidade não salvarão a alma humana nem garantirão a aceitação de Deus. A condição essencial para a salvação é a fé. A fé nos levará a aceitar o plano de salvação de Deus e a sermos guiados por sua palavra em nossos esforços para alcançá-la. Muitos religiosos também têm zelo por Deus. Seu zelo e fervor são inquestionáveis. Mas seu zelo muitas vezes não está de acordo com o conhecimento. Eles também estão procurando estabelecer a sua própria justiça. Substituem a fé por obras e por meio de observâncias legais, ritos, cerimônias, penitências e penitências. Buscam alcançar a justiça de Deus por si mesmos. Cristo e sua palavra são demasiadamente deixados de lado e a igreja, o sacerdote, os mandamentos dos homens são colocados em seu lugar. Esse capítulo 10 também nos fala da gratuidade da salvação. O coração do apóstolo anseia por seu povo, pois ele reconhece a sinceridade deles em meio a muitos dos seus graves equívocos quanto aos caminhos de Deus. Eles tinham zelo por Deus, embora esse zelo fosse irracional, pois como pode o homem se justificar diante de Deus, sendo culpado, pecador como é? E por que o judeu pensaria que, se isso fosse possível, apenas uma pequena parte da raça humana deveria ter permissão para praticar a sua justiça? Em vez da humildade para consigo mesmo, da caridade para com os outros, que são dois elementos essenciais da vida em Deus, havia uma arrogância, um fanatismo. Eles precisam aprender que o favor de Deus é pela graça, versículos 5 ao 11, e para todos, versículos 12 ao 21. Nós temos aqui a gratuidade da salvação. O erro dos judeus era a ignorância da justiça de Deus. Isso é, do fato de que a justificação de um pecador só pode vir da graça gratuita de Deus. Certamente a lei deles poderia tê-los ensinado isso negativamente, pois deveria tê-los feito perceber a sua própria imperfeição, impotência absolutas. Positivamente, pois não haviam lido Gênesis 15:6, que Abraão foi considerado justo pela fé em Deus, e Abacuque 2:4, que todos os justos viverão pela fé. Eles demonstravam autossuficiência, buscando estabelecer o seu próprio, isso é, como um monumento erguido não para a glória de Deus, mas para exibir suas próprias conquistas. E aqui estava o orgulho do homem. Aquele orgulho que deve ser derrubado antes que qualquer caminho possa ser aberto em direção a Deus. Mateus 5:3. Havia desobediência. Não se sujeitaram,
pois a própria fé pela qual recebemos o perdão gratuito de Deus é um ato de submissão, uma abdicação do nosso falso orgulho, uma entrega a um caminho que é mais elevado e melhor do que o nosso. Romanos 1:5, Romanos 6:7. Houve frustração do próprio propósito da sua lei, porque Cristo é o fim da lei. Tudo foi concebido para conduzir a Ele. Os mandamentos sagrados serviam para que reconhecesse a sua culpa e fraqueza, ansiassem então por perdão e graça. Os sacrifícios e as cerimônias tinham o propósito de gravar o pecado mais profundamente na sua consciência e de lhes dar uma tênue esperança de propiciação e purificação. Todas essas coisas, direta e indiretamente, convergiam para Cristo. Mas o véu cobria os seus olhos, para que não fixassem os olhos no fim daquilo que estava a passar. 2 Coríntios 3:13. Havia a verdade de Deus. A justiça que provém da lei era que ela fosse cumprida pelos esforços do homem, em conjunto com a graça de Deus, pois segundo o propósito de Deus, a graça estava presente, com a entrega da lei, perdão pela imperfeição reconhecida, auxílio pela fragilidade reconhecida, a vinda de Cristo, como o fim de todos os seus preceitos e cerimônias. Veja, meus queridos, se o homem ignorasse esse elemento da graça, nada lhe restaria, senão o cumprimento perfeito de uma justiça impossível. Praticando-a, ele viveria por ela. Eles tentaram, o mundo tentou, o fim disso é a morte. A justiça que vem da fé nos ensinou coisas melhores. Não o esforço severo da alma, por meio de uma contemplação no estado de êxtase para alcançar a comunhão com o céu por si próprio, pois o céu desceu à terra. Basta nos confessar a filiação de Jesus, viver uma vida naquele que santificou toda a vida. Considere a encarnação e o dom do Espírito de Deus como ilustrações de que a palavra está perto de você. Não a dolorosa angústia da alma, como por meio de uma crucificação, para fazer expiação por sua culpa, como um religioso fanático que se fere para expiar seus pecados, pois a expiação já foi feita. E para testemunhar a sua completude, ele ressuscitou dos mortos. Basta crermos nisso em nosso coração. Então agora já não há condenação, sim a fé que opera pelo amor, aceitando de todo o coração o perdão gratuito que vem por meio da morte de Cristo e reconhecendo com toda a nossa vida como nosso verdadeiro Senhor e Rei. Portanto, nenhuma vergonha, mas perfeita liberdade e perfeito amor. É próprio dos reformadores serem taxados de renegados, expostos à zombaria da indiferença, ao bem-estar de seus antigos companheiros. Assim o apóstolo foi acusado de subverter nocivamente os costumes antigos e viu-se na necessidade de se justificar, mesmo perante os judeus cristãos, contra a acusação de perturbar desenfreadamente as esperanças de Israel. O maior problema de Israel não era a falta de zelo, mas a falta de submissão à justiça de Deus revelada em Cristo. A salvação, ela nunca foi conquistada por méritos humanos. Ela sempre foi recebida pela fé. Quando abandonamos nossa autossuficiência, confiamos em Jesus, nós encontramos a verdadeira justiça, a verdadeira vida. Será que nosso zelo está fundamentado no conhecimento da palavra de Deus? Temos confiado na graça de Cristo ou ainda tentamos conquistar a aceitação de Deus por nossos próprios méritos? É importante a gente pensar em tudo isso. Tem um local aí para você se retirar,
para a gente falar com Deus juntinhos. Oh, aleluia, Senhor. Livra-nos de uma postura de orgulho espiritual, de confiança nas nossas próprias obras. Ensina-nos a descansar unicamente na justiça de Cristo, a viver uma fé sincera, obediente e transformadora. Em nome de Jesus. Amém, amém. No próximo episódio nós continuaremos em Romanos 10. Nós veremos que a salvação ela está ao alcance de todo aquele que invoca o nome do Senhor. E a importância da proclamação do Evangelho ao mundo, tá bom? Eu espero você. Que Deus te abençoe. Até breve. Tchau, tchau.